Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Hoje eu estou com essa pessoa extraordinária. Sou fã pelo profissionalismo, pela carreira, principalmente pela área familiar. Ele é uma inspiração para mim. Eu vou deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Pamela. Obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado pelo seu convite. E espero, de alguma maneira, contribuir, né? Eu sei que você é uma menina que lança muitas sementes na terra e eu sei que você está colhendo por isso. E eu quero, de alguma forma, poder lançar alguma coisa aqui, tá bom? Amém, querido. Bom, eu sou Alex, sou pai em primeiro lugar, né? Muito orgulho, casado com a Josi, uma mulher incrível, uma mulher de muita sorte. Humildade, né? Vocês já viram, né? Uma pessoa humilde, né? Sou de formação advogado, já advogo há 20 anos. Tenho uma empresa também de remessas internacionais. Estou falando dessa questão mais de empreendedorismo, né? E sou pastor. Tive a honra de ser ordenado a pastor pelo meu pastor Nicolete, que é um cara que eu admiro de todo o coração. E é mais ou menos por aí. Esse aí é um pouquinho do que eu sou, de quem é o Alex, né? Maravilha. Então, vamos por partes aqui primeiro, porque eu falei, vai falar disso, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas a gente vai tentar ser síntese, mas é uma história extraordinária. Então eu vou pedir para o meu amado Alex, querido pastor, contar para nós como ele veio para cá. Um pouquinho da história de vida. Muito bom. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu eu vim já há bastante tempo. O meu pai ele teve uma falência no Rio Grande do Sul, nós éramos todos do Rio Grande do Sul. E, curiosamente, em um jogo de cartas de baralho, ele conseguiu dinheiro para pagar o caminhão para trazer mudança para Foz do Iguaçu. Olha só. Uhum. Aí, vem ele construir uma casa de madeira aqui no campus do Iguaçu. Isso eu estou falando quando eu tinha 6 anos, então estou falando de 43 anos, de 30... Meu Deus! Alguns anos atrás, né? Em 1978 e tal. Aí ele veio construir e a gente ficou morando num negócio que chama paiol, que era o lugar de guardar produtos agrícolas, assim, momentos assim de realmente quebra da minha família. Aí meu pai, aí posteriormente viemos para Foz, chegamos aqui e uma vida totalmente diferente, porque a gente era agricultor, o pai era agricultor, eu nasci na roça. E daí, cidade, Foz do Iguaçu, aquela coisa. E aí começa a desenvolver a vida. Minha mãe faxineira, começava a trabalhar, trabalhou de faxineira numa empresa chamada Café Etrusco, uma antiga empresa de café aqui em Foz do Iguaçu. E a gente vivia tantas limitações, Pamela, que a minha mãe deixava de comer o almoço dela para trazer para nós à noite. E ela dizia, eu vou levar para os meus bichinhos, sabe? Eu e mais 2 irmãs. Então, vida de grandes limitações, mas em Foz. E aí a coisa foi acontecendo, meus pais trabalhando e tal. E depois nós retornamos para o Rio Grande do Sul, quando eu já era um pouco maior, e retornamos outra vez para Foz. Até porque diz que quem bebe da água de Foz não fica fora, né? Não é assim? É verdade. Então, vindo de lá, essa é a minha origem. Minha origem, assim, bem caipira mesmo, né? E já estou em Foz já há 40 e alguns anos. Conta para nós seu primeiro trabalho, gente, porque eu preciso... Gente, eu falei, se eu não levar ele no podcast, eu não me perdoo, porque as pessoas precisam entender o poder de uma determinação, de que quando você quer, você é capaz e você alcança. Eu amo essa parte da história dele. Conta para nós, da Melicinha. Eu amo! Pamela, muito bom, Pamela. Então, diante dessas situações de limitação... Eu aí com uns 8 anos de idade, eu tive o meu primeiro emprego, né? Qual foi o seu primeiro emprego? Você se lembra qual foi o seu primeiro emprego? E quanto você ganhou pelo seu primeiro salário? Você lembra disso, Pamela? Mas não me fale, vou te falar o meu. Quantas? Empregado doméstica, meu primeiro emprego. Era uns meninos que moravam na frente da minha casa, uma família e tal. E eu, muito criança, fui convidado para cuidar daqueles meninos. Só que no final das contas, eu limpava a casa. Eu lavava a louça, eu lavava a roupa, lavava a calçada. Eu era empregada doméstica da casa, entende? E aí eu me recordo, assim, que isso está gravado na minha mente. Imagine, 40 anos depois eu estou falando sobre esse assunto.
eles brincavam com uns brinquedos bonitos, assim. E eu, na minha infância, com desejo de brincar daquilo, mas algo vinha na mente dizendo assim, não, peraí, você não pode brincar. Você é empregado, você está cuidando dessas crianças, você não pode tocar nisso. Então, sabe aquela coisa... Forte. Mas de disciplina, de ordem. E primeiro salário, um sapato, uma melicinha, um sapato feminino. Então, imagine na cabeça de uma criança como é que fica você receber um sapato feminino. E eu lembro que eu usei aquilo lá, porque não tinha outra coisa, né? Usava, e ela era toda furadinha assim. E um dia eu indo para catequese, atravessando o riozinho que tinha, e aí pisei numa tabuinha em falso, e aquilo entrou até barro, sabe? Tudo molhado e tal. Enfim, foram tempos difíceis. Teve uma outra situação bastante que retrata um pouco desse ambiente, desse mundo que a gente vivia. Pelo fato de meus pais serem agricultores, eles criavam um porco no fundo de casa. Um chiqueirinho com um porquinho ali, e eu era o responsável de levar comida para esse animal. Então, era um galão, um latão, sei lá, bem grande, até quase maior que eu naquele momento. E eu saía todas as manhãs nos vizinhos recolhendo algo que se chama lavagem, que é resto de comida para alimentar daquele porco. E eu me recordo, Pamela, que eu teve uma oportunidade que eu senti vontade de comer aquela lavagem, sabe? Sabe aquela coisa assim? Por quê? Porque realmente era um tempo de muitas limitações. De muitas necessidades. Mas graças a Deus... Triunfei. Graças a Deus. E eu sei que é Ele. Eu sei que é Ele, Pamela. Eu acredito. É nítido. É nítido a glória do Senhor. Você... Não só em você, né? Na família, nos negócios. Então, agora vamos para a profissão. A profissão veio antes da nossa amada Josi. Antes. Veja, passado esse tempo, nós voltamos para o Rio Grande do Sul, conforme eu te falei, e lá a minha irmã conheceu uma determinada pessoa, da qual eu fiquei amigo. E ele me contratou para ser vendedor dele. Mas, no final das contas, ele praticamente me adotou como um pai. Foi o cara que me educou, que me cuidou, que me deu direção. Não que meu pai não o fizesse, meu pai também fez isso. Só que a minha proximidade era muito, o José é o nome dele. Então, ele foi o cara que me impulsionou. E nós admirávamos muito um advogado lá do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo. E o José, principalmente, admirava. Então, na verdade, eu sou não aquilo que eu queria ser, mas eu sou um reflexo do sonho que o José tinha. Ele admirava que era advogado, ele queria ser advogado e, de alguma forma, ele me impulsionava para ser advogado. E aí eu me apaixonei depois pela carreira, né? Mas tinha parado de estudar, tinha abandonado os estudos na 7ª série. Mas o José sempre forte, me ajudando e me incentivando e tal. É lindo isso, né? Quando você tem alguém que te incentiva, que te mostra, não, você é capaz, né? É gostoso ter esse suporte, né? Isso. Um mentor. Porque a nossa mente na juventude ela é um pouco limitada. Se não tiver alguém adulto, maduro, que sabe para onde está indo e diga, vai para cá, pode ir firme que vai dar certo, a pessoa se perde. E aí muitos jovens, muitos adolescentes se perdem nisso, Pamela. Por falta de um mentor. Que o primeiro mentor teria que ser o pai, né? Mas quantas certidões de nascimento no Brasil não tem o nome de um pai? Exato. Né? Então, existe uma carência paterna muito grande. E, às vezes, o pai está em casa, mas não é um verdadeiro pai. Está preocupado com tantas outras coisas e o filho crescendo aí, né? Sem uma direção. Falando em mentor, em pessoas que acreditam e investem em nós, quero expor algo aqui que eu estava esperando esse momento oportuno, né? Eu estava no culto, Deus falou assim, e eu falei, Deus, é meu aniversário esse mês e eu só quero uma coisa, porque a minha mentoria eu dei de presente para as mulheres, que esse foi o meu presente de aniversário. E eu falei, eu só quero ir para a imersão. E o valor da imersão eu não tinha condições no momento de pagar para ir. Aí Deus falou, vai e pede para o pastor Alex. Eu vou preparar o coração dele. Eu fui, estava esperando ele descer do palco, eu fui, dei as mãos para esse homem, eu falei, pastor Alex, meu desejo é ir para a imersão, eu só queria esse presente de aniversário, que esse mês é meu aniversário. Esse homem maravilhoso que investiu em mim para mim poder, ele faz parte da minha história, para eu poder estar aqui hoje, foi graças a ele ter estendido a mão para mim também. Então eu quero te agradecer, aproveitando esse momento que a gente está falando de mentor. Bom, eu nem lembrava, Pamela, eu fico feliz de fazer parte disso.
É importante a gente ter alguém assim na vida da gente. Mas eu quero dizer que foi Deus mesmo, não fui eu. Eu só fui um pequeno instrumento do qual ele já havia trazido a provisão para poder te abençoar, tá bom? E ele sabia que você ia replicar isso também. Amém, amém. Tá? Então, Pamela, retomando um pouco, o José, ele me incentivou muito. Foi um cara que me abraçou com todo o coração e me valorizou. Então, nós trabalhávamos com vendas e ele me ensinou a vender. Ele era um perito em vendas. E eu hoje estou apaixonado por vendas. Eu falo que eu sou advogado, mas eu sou um vendedor de serviço jurídico, na verdade. E um dia, nós estávamos na casa de uma mulher chamada Dona Amabile. Dona Amabile, lá na Vila A. E nós vendíamos semijoias, joias e tal. E estávamos sentados ao redor da mesa, a Dona Amabile, o José e eu. Mais ou menos nessa posição assim. E ele chegou para a Dona Amabile e disse assim: Dona Amabile, a senhora sabia que o Alex vai ser um grande advogado? Uau! Daí ela disse assim: é mesmo? Ele está fazendo direito? Daí o José falou assim: não, ele está na 7ª série, mas ele vai ser um grande advogado. Uau. Aquilo foi poderoso para mim. Aquilo virou uma chave na minha vida. Virou uma chave poderosa que eu falei: alguém acredita em mim. Nós temos que ter pessoas que acreditam em nós. E nós também precisamos acreditar em pessoas para poder impulsioná-las. É assim. Então, isso me levou ao vestibular. E aí, Pamela, o dia que eu fui fazer o vestibular, um mar de gente na frente da escola que ocorreria aquele vestibular. Eu falei: meu Deus, eu não tenho capacidade para isso. Não tem condições de eu participar. Eu tinha parado na 7ª série, daí eu fiz supletivo e corri e tal. Aquela loucura, primeiro, segundo, terceirão, fazer o vestibular. Quando eu saí da prova, os amigos, pessoas comentando: nossa, foi legal e tal, não sei o quê. Eu falei: cara, não entendi nada, nem sei. Eu acho que eu estava nervoso. Fui embora, falei: não quero saber disso aí. Fui embora. Acabou. Morreu na minha mente. Dias depois me liga uma amiga e falou assim: Alex, você viu que posição você ficou? Daí eu falei: não. Que posição eu fiquei? Você ficou no 42º, mas só tinha 40 vagas. Daí eu falei: pô, ficou perto, né? Agora eu só vou lá, mato 2 e já entro no vestibular. Entendeu? Já entro na carreira. Mas não era a minha intenção. 2 pessoas desistiram e eu entrei no último lugar da faculdade. Uau. Só que depois que eu entrei, eu já estava lá. Não daí tinha, acabou. Já era. Daí acabou. Daí eu estava cursando Direito. E aí eu me dediquei profundamente, Pamela. Profundamente, mesmo. Estudei muito. Agarrou a oportunidade. Estudei muito. Reverti toda aquela ideia de falta de cultura, de falta de conhecimento. Li muitos livros, me dediquei mesmo. Até que começou a engrenar a minha carreira e tal. E daí conheci a sortuda, né? Gente, não. A gente precisa contar isso aqui. Porque eu aprendi uma chave poderosa aqui, porque nós precisamos ser específicos, né, para escolher a quem nós queremos compartilhar o resto da vida. Conta aí como você foi bem específico. Foi muito bom, gente. Essa história é muito boa. Assim, ó, eu dando um pequeno passo atrás, eu tenho que registrar algo que mudou a minha vida, Pamela, definitivamente, que foi eu conhecer Jesus. Isso é importantíssimo. Um amigo meu me convida para ir para uma igreja evangélica. Eu não gostava de evangélico, não estava nem aí, não queria nem saber. Mas fui uma vez, 2 vezes. Na terceira tinha um evento em Londrina, de jovens, um acampamento de carnaval. Vamos para lá, Alex? Partiu, fui para lá. Cheguei lá, 400 jovens, aquela coisa maravilhosa, um ambiente que eu nunca imaginei que existisse. Um ambiente de santidade, pessoas umas honrando as outras, pessoas orando num cantinho ali, levantando a mão. Eu falei: meu Deus, que lugar é esse? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que ali era o meu lugar. Uau! Num dado momento, veio como se fosse uma flecha do altar e atingiu meu coração em cheio. E ali eu dobrei meus joelhos, ali eu rendi. Nossa! A minha vida para Jesus. Que coisa mais linda. Foi a coisa mais poderosa que aconteceu na minha vida. E foi isso para mim o mais importante de tudo. Jesus me salvou mesmo sendo um pecador, mesmo destruído. Ele me aceitou.
E a partir daquele momento eu saí decidido que eu queria caminhar com ele. Queria amar ele, queria honrar ele. E abandonei muita coisa, sabe? Que eu fazia de errado. E falei, não, agora eu quero Jesus. Ninguém falou, para de fumar, porque não sei o quê, para. Ninguém falou nada, ninguém me disse isso. Mas eu senti que eu queria agradar a Deus. E daí, nisso de agradar a Deus, eu parei de ter namoricos por aí afora. Você sabe, quando a gente é jovem, a gente fica meio que, Sim. né? Uhum. Às vezes até perde um pouco o rumo. Mas eu falei, não quero saber disso. Agora eu quero orar pela minha esposa. Uau. E aí começou, Pamela. Daí começou, orar pela minha esposa. E eu aprendi que você tem que orar especificamente. Porque as pessoas, às vezes, elas pedem coisas e elas acabam não pedindo especificamente. E aí, do acaso, supostamente, Deus, no caso, as abençoa, mas elas não conseguem atribuir a glória a Deus. Por quê? Porque não pediram especificamente. Então, eu falei, Deus, a partir de agora eu quero uma mulher. E a primeira qualificação que eu quero é que ela seja uma grande mulher de Deus. Que ela seja muito mais apaixonada por ti do que por mim. Isso também está no topo da minha lista. Isso é muito importante, isso é a chave. Essa é a chave, essa é a grande chave. Que o teu cônjuge seja muito mais apaixonado por Deus do que por você. Qual outra qualificação que eu pedi? Que era meu direito, eu estava pedindo mesmo, né? Com certeza. Vou pedir o que eu quiser, eu tinha que pedir específico. Daí eu falei, Deus, eu quero namorar uma mulher alta. Por quê? Porque eu namorava as baixinhas, entendeu? E aí minha mãe me falava, filho, a hora que você vai beijar, você fica corcunda. E a minha mãe me criticou nisso. Falei, então eu quero namorar uma mulher alta agora. Eu acho que eu devo ter beijado muito, porque eu fiquei meio corcundinha até hoje, viu, Pamela? A mãe visionária, olha a mãe visionária. E aí, além de uma mulher alta, eu falei para Deus assim, eu quero uma mulher formada. Por quê? Porque eu não quero gastar dinheiro com faculdade, não quero pagar a faculdade para ninguém, eu nem tinha dinheiro para pagar. Como é que eu ia pagar? Eu falei, eu quero uma mulher que venha prontinha, formada já, produzindo. Um outro requisito que eu falei para Deus, eu quero uma mulher sorridente. Porque eu namorei com uma menina chatinha antes do meu relacionamento, né? Antes de eu conhecer a Josi. Uhum. Sabe aquela pessoa que você leva na festa, você tem que ficar ajustando aqui, ajustando ali? Meu Deus, mudando o ambiente pra pessoa, em vez da pessoa aprender a ter feeling e se adaptar, né? Não, gente, vou falar pra você. Ainda nós que somos desse jeito extrovertidos e brincalhões, não tem como andar com uma pessoa desse jeito. Não tem. Pisando em ovos. Uhum. E daí você olhou aqui, a pessoa já está interpretando errado. Daí, cara, eu me enchi a paciência, aquilo que eu falei, eu quero uma mulher sorridente, que chegue nos lugares, que abrace, que fale alto, que seja autêntica, sabe? Então, fiz esse pedido e para finalizar, eu falei assim, eu quero, Senhor, casar com uma mulher que o sogro seja rico. Essa foi a melhor chave de todas. Sabe por quê? Eu era quebrado. E já que eu tava pedindo... ué. Falei, vou casar com uma mulher que tenha grana, entendeu? Que o sogro seja rico. E aí, Deus me abençoou com a Josi. Nossa, foi algo fantástico. E a Josi é isso tudo. Ela é. A Josi é uma mulher de Deus, ela é apaixonada por Jesus. Ela é alta, ela é autêntica, ela fala, ela é extrovertida, fala alto, às vezes até demais. Entende? Ela chega num lugar, ela domina o espaço, é coisa mais linda. Nossa, o melhor é que tudo isso que realmente está dentro dela, que ela é uma luz, transborda por fora. Porque, desculpa, não é porque ele tá aqui, mas que mulher maravilhosa. Meu Deus. É lindo. Eu falo assim, tem um retrato lá na casa deles que foi desenhado a lápis, eu acredito. Gente, a gente vai postar uma foto para vocês, inclusive eu vou marcar ele, vou pedir a foto. Que retrato mais lindo. É uma família maravilhosa. Davizinho, Sara, são lindos, impecáveis. Uma família realmente pintada pela mão de Deus. Deus me presenteou, Pamela. Eu sou muito feliz com a minha família. E a Josi é uma mulher fantástica, ela é muito dedicada, ela é uma mãe maravilhosa. Uma mulher que realmente eu admiro de coração, a profissional que ela é. Ela estuda, ela tem muita garra, sabe? Profissionalmente, ela é uma das melhores harmonizadoras que eu conheço, que eu já ouvi falar. Minha beleza, ela, né? Nossa beleza aqui, a gente já diz isso, já prova, né? Isso aí já é um reflexo de tudo isso, né? E por final, meu sogro é muito rico.
Você tá entendendo? Então, um dia você é dono daquela herança, você é fazendeiro. Eu brinco, Pamela, mas eu amo muito meu sogro, meu amigão. E a minha expectativa é que ele dure muitos anos, mas muitos mesmo, sabe? Porque Deus também tem me prosperado, eu não preciso nada disso. Amém. Mas só para fechar a brincadeira, né? Sim. Maravilha. Família maravilhosa. Vocês já viram um pouquinho da história, né? E agora nós vamos entrar com a questão do pastoril. Ah, legal. Como foi essa introdução ali com o comecinho da Recomeçar, né? Para a gente linkar tudo, porque é algo que eu quero deixar aqui bem claro também para expor a importância desse equilíbrio, porque eu acho muito bonito. Ter o profissional, a questão do pastor, a questão de servir uma igreja, a questão familiar. Tem que ter um equilíbrio, né? E principalmente na questão empresarial e na proteção que nós vamos falar sobre o que você trabalha, na questão da advocacia. Que esse dia nós tivemos o evento Reino e Riquezas, onde ele é mentor, né? Ele entra com uma palestra sensacional sobre holds. Vamos falar aqui um pouquinho. Então, vamos dar um pontapé aqui na questão da Recomeçar. Como foi ali? Bacana. Bom, em princípio, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, Pamela? Nós temos que estar altamente focados em Deus, na minha concepção, para que haja êxito em tudo, porque Deus é o ponto de partida. Com certeza. Honrar a nossa família, né? Ter a esposa, filhos, cuidar da família verdadeiramente. E trabalhar, lutar, ser empreendedor, né? E nessa questão ministerial, eu participei muitos anos de uma determinada igreja e por algum motivo eu saí dessa igreja. Eu e minha família saímos. E nós estávamos sem igreja. Nós orávamos, nós tínhamos nosso culto na nossa casa e tudo mais, mas não preenche, falta, Sim. sabe? Até por isso que eu discordo um tanto com as pessoas. Eu sou desigrejado. São chamados desigrejados. Pessoas que eu consigo conviver muito bem com Deus fora de uma igreja. Heresia. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que sim ter uma relação com Deus no particular, no privado, mas muitas coisas acontecem lá no calor, no público, na comunhão com as pessoas. Não é na assim? ambiência. Na ambiência, exatamente. O mover do Espírito Santo naquele lugar, naquele específico momento. Então, isso é poderoso. E aí, de uma forma um pouco inusitada, um conhecido meu nos conectou com o pastor Nicolete. E nós estávamos fazendo um jejum, eu e mais 2 amigos. E aí esse cara ligou e falou assim, vou apresentar para vocês o Nicolete e tal. E o Nicolete lá de Brasília fez uma oração por nós. E ele fez aquela oração e ok e tal. E aí esse cara teve um problema, acabou indo para Brasília. E lá em Brasília ele falou assim para o Nicolete, você precisa conhecer algumas pessoas lá de Foz e você tem que colocar uma igreja lá em Foz. E começou desse jeito. Pronto. Começou desse jeito. Mas para o Nicolete não fazia o menor sentido. Ele estava em Brasília, estava bem com a igreja, prosperando, avançando, com as outras igrejas que ele fundou aí no sul do Brasil, né? Mas ele fazia uma imersão. E essa imersão acontecia sempre numa cidade chamada Maravilha, uma pequena cidade aqui de Santa Catarina. E aí o Nicolete falou assim, vocês vão participar da imersão. E aí fomos. Eu, a Josi, o Cacá e a Gabi. Fomos para a imersão. Pegamos o carro, chegamos lá na imersão. E para nós era assim, tipo, mais um encontro. Nós já tínhamos trabalhado em 1000 encontros, já tinha ministrado encontro. Falei, tá bom, vamos participar de mais um encontro. Chegamos lá, Pamela, um poder de Deus, algo sobrenatural, algo poderoso, assim, de arrepiar. A Josi foi tocada por Deus na hora que ela foi servir a comida. Nossa. Foi um negócio assim, maluco, sabe? Foi, arrepio. 3 dias intensos da presença de Deus, um mover transformador, me curando, limpando coisas antigas que estavam em mim e que eu precisava de cura interior, de transformação, sabe? E aí, no final dessa imersão, o Nicolete, como de costume, tem alguém aqui que queira fazer parte da igreja Recomeçar? E aí eu e o Cacá, a gente saltou e foi lá pro meio. E a Josi e a Gabi ficaram sentados. Daí eu falei assim, agora eu vi que eu não mando nada nessa casa, né? No final das contas, fomos lá, mas não tinha expectativa ou possibilidade deles virem para cá, do Nicolete fundar uma igreja aqui, nada disso.
Simplesmente, de lá nós fomos para um outro evento, na cidade onde foi fundada a Igreja Recomeçar 12 anos atrás. E lá, no hotel, no café da manhã, nós chegamos para o Nicolete e falamos, cara, qual é a possibilidade de ter uma Recomeçar em Foz do Iguaçu? Aí ele meio que, tipo, não tinha como, né? Aham. Mas daí, para não deixar a gente sem nada na mão, e meio que para dar uma desanimada na gente, ele falou assim, faz o seguinte, montem uma célula lá, que eu vou lá uma vez por mês. Mas ele pensou que a gente ia ficar com o moral baixo, né? Aí a Josi saltou, é isso aí, tal. Imagina, ele não tinha nada. Agora a gente vai ter uma célula e o cara vindo uma vez por semana. Ele é a pastora Cris. Uma vez por mês, melhor dizendo. E aí a gente fez isso. E aí começou aquele povaréu, né? Muita gente na célula e vindo, e eles vinham uma vez por mês. Na sequência, começamos a fazer o culto no hotel. Hotel... como é que é o nome daquele hotel ali no centro? Bom, esqueci o nome, um hotel muito legal, bem na frente da bicicletaria Iguaçu ali. Golden Park. Golden, Tulip, né? Golden Tulip. Então, uma vez ao mês, daí um culto. Nossa! Aham. Então, fazíamos nossos cultos domésticos e as pessoas vindo. E depois, uma vez ao mês, culto lá. Daqui a pouco, uma vez a cada 15 dias. Daqui a pouco, uma vez por semana. E aí, Deus falou com o pastor Nicolete claramente, com ele e com a pastora Cris, no sentido de eles virem para Foz do Iguaçu e firmarem a igreja e recomeçar aqui. E aí, foi o sonho, né? Foi maravilhoso. Para nossa bênção. Para nossa bênção. E a igreja tá voando. Alta velocidade. Voandíssimo. Que legal. E então, recebeu a missão de pastor. E aí, estágio do pastor, agora advogado. Isso. Agora eu quero que você conte para nós a questão desse projeto lindo que você ministrou lá para nós, Reino e Riquezas. Gente, uma mentoria assim absurda, né? Nossa conferência Reino e Riquezas está acontecendo. Tanto que depois eu vou deixar o @ da Igreja Recomeçar para vocês acompanharem. Gente, eu acho muito linda a nossa agenda. Muito. Nós estamos extremamente organizados. É coisa sobre... É ordem de essência total, né? É isso. Vamos lá, explica para nós um pouquinho o que é o Holdings, né? Sim. Como funciona e a estratégia, né, que a gente precisa utilizar, porque isso é uma proteção familiar que eu acho muito importante, porque nós nos limitamos muito, né? A igreja, vocês, estar nessa ambiência me abriu muito a mente em ter conhecimento sobre essas questões. A gente não pode se limitar só àquilo que a gente quer conhecer. Né? Porque se alguém vem falar de um assunto, por exemplo, de advocacia, isso que você falou do RONS, gente, isso é muito importante. Isso eu posso passar de acesso para o meu pai, que não tem conhecimento, não tem acesso a esse conteúdo, Sim. né? E aí a gente deixa de também compartilhar. Exatamente. Explica pra gente. Pamela, a grande barreira sempre é o conhecimento. Exato. Quando nós conhecemos, as portas se abrem, coisas grandes acontecem. E eu percebo que o Brasil, lamentavelmente, por ser ainda um país subdesenvolvido, né? Ele deixa de conhecer muitas coisas fantásticas que já são utilizadas nos outros países há muito tempo. A questão das holdings, elas são utilizadas, são estratégias de proteção patrimonial, organização sucessória, que se utiliza, por exemplo, em Inglaterra há mais de 300 anos. Mais ou menos isso também em Estados Unidos. Entende? Por quê? Porque existem altas cargas tributárias no exterior e o patrimônio das pessoas não ficam no CPF. Porque CPF morre. As pessoas morrem. E quando as pessoas morrem, os governos ficam com uma parte do nosso patrimônio. E aí, então, no exterior, ninguém usa nada no CPF. É tudo em holdings. E no Brasil, essa cultura chegou, em alguma medida, já em 1976, com a lei das SAs, permitindo a abertura dessas empresas patrimoniais de proteção. Acontece que quem se preparava, essa informação ela chegava para pessoas altamente abastadas, os multimilionários, os bilionários. Pessoas que realmente tinham as grandes assessorias nacionais e internacionais. E a maioria da população vivia dentro de uma regra de empobrecimento. Por quê? Porque no Brasil é assim, o indivíduo falece,
vai para a sucessão, para inventário. Ali ele perde um percentual alto dos seus bens. E o filho, que poderia começar em alta velocidade, não. Ele acaba tendo uma queda enorme e, às vezes, passa anos para conquistar algum patrimônio, para chegar onde seu pai chegou e, eventualmente, subir. Mas, em algum momento, ele também, para a próxima geração, vai existir uma queda. Exato. Então, é quase uma linha de empobrecimento que existe, por falta de conhecimento. Então, eu advogo, conforme eu te falei, Pamela, há mais de 20 anos. E vinha desenvolvendo holdings para pessoas que não são domiciliados no Brasil. Em regra, brasileiros que residem no Paraguai estavam investindo valores aqui no Brasil e precisavam comprar patrimônio aqui. Então, eu montava as operações internacionais, faço ainda isso muito hoje, de onde o dinheiro sai de outro país, a gente organiza os compliances, organiza as estruturas necessárias lá no exterior, em regra no Paraguai, monta a empresa no Brasil, faz fechamento de câmbio a partir daquela empresa que eu te falei, da qual eu sou sócio, que o Nicolete é sócio. E aí, essa pessoa investe aqui. Então, eu já desenvolvia as holdings para não domiciliados. Só que o custo no Brasil de um inventário hoje é em torno de 20% a 25%. E existe uma mensagem muito clara do governo atual de subida de um tributo que vai sair de 4% no Paraná para 20%. Então, esse custo de 20% a 25% pode chegar até a 40%. Então, você imagine um indivíduo que lutou a vida toda, trabalhou, pagou altos impostos, sobrou recursos, ele foi lá e comprou uma casa, comprou um apartamento, comprou sei lá o quê. Então, ele tem algum patrimônio. E quando ele falecer, ele vai perder entre 35% e 40%. Caso suba essa tributação, e é certo que ela vai subir, porque já existem resoluções no Senado Federal para aprovação, esperando o relator em março desse ano. Então, o ITCMD, que é esse tributo que incide quando a pessoa falece, ele vai subir de uma forma agressiva e as pessoas não estão sabendo, não estão entendendo esse jogo arrecadatório dos governos. Sim. Entende? E aí eu passei a desenvolver as holdings no Brasil para não domiciliados ainda, mas muito no mercado interno também. Então, pessoas me procuram do Brasil todo, dizendo, olha, eu não quero passar por isso, eu não quero correr o risco de, na reforma tributária, o ITCMD está super alto, daí eu vou falecer, daí eu estou percebendo que parte da minha herança, aquilo que ia ficar para os meus filhos, vai se perder. E aí, nós montamos as estruturas de holdings. Montamos elas de uma forma assim, muito bem organizada, reduzindo a carga tributária na montagem, porque eu tenho visto pessoas, contadores e até advogados, montando de forma errada. Fazendo o seu cliente pagar impostos desnecessários, entendeu? E com altos custos. Teve um cliente meu do Tocantins que, através do que eu desenvolvi para ele, eu fiz ele evitar de pagar quase 30 milhões entre multas e impostos. Uau. Entende? Então, a coisa não é brincadeira. Então, montamos as holdings, colocamos o patrimônio, o patriarca, os pais já doam as cotas para os herdeiros, seguram para eles o usufruto, ou seja, o poder de continuar utilizando tudo até o final da vida. E essa doação, a gente chama de doação meramente de papel. Por quê? Porque é uma doação que só tem efeito quando os pais morrem, quando os pais falecem. Sim. Você está entendendo? Só que, quando você montou a holding, colocou patrimônio, fez a doação e segurou o usufruto, o dia que os pais falecerem, é como se virasse uma chave. O patrimônio está diretamente no nome dos herdeiros, eles já são donos das cotas dessa holding, das cotas sociais, tomam posse definitivamente, sem custo nenhum, sem inventário, sem ITCMD, sem um juiz tendo que governar os bens dentro de um inventário ou ter que pagar advogado, nada, custo zero. Por quê? Porque através do conhecimento essa pessoa deu um passo de preparação e organizou e montou, utilizou desse instituto que já é velho lá fora, mas que aqui ninguém divulgou. E não tinha conhecimento. Eu faço parte, Pamela, hoje de um grupo de advogados
um grupo de 2.000 advogados que estudam, aproximadamente 2.000 advogados que estudam profundamente o sistema de holding. Todos os dias, muito conhecimento, muita dedicação, exatamente para poder trazer esse benefício para as pessoas. Para a gente ter essa possibilidade de não sofrer o que os nossos pais sofreram. Imagine a minha história, Pamela. Aquilo que eu passei. Você acha que eu quero isso para o meu filho? Jamais. Não quero. O Davi e a Sara, eles estão crescendo. Se eles tiverem algum tipo de sofrimento, não tem problema, mas que seja por outras causas. Sim. Não pelas mesmas que eu passei. E agora, você acha que eu me interesso, por exemplo, em saber que de tudo que eu estou trabalhando, tudo que eu estou construindo, eu vou deixar lá 20%, 30%, 40% para o governo? Nada disso. Eu quero que isso fique na minha geração, para as próximas gerações vencedoras que crescem, que têm Jesus, que são pessoas de caráter e que são pessoas prósperas financeiramente. Que possam usar para investir, para multiplicar o reino, né? Multiplicar o reino. Com certeza, querido. Multiplicar o reino. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu quero, claro, deixar um espaço em aberto aqui para você deixar a sua mensagem do seu coração, aquilo que é do Alex, do pastor Alex, do advogado Alex, do empreendedor Alex, do amigo e mentor Alex, aquilo que Deus toca no teu coração para você instruir as pessoas. Ok. Bom, a mensagem que eu diria, que eu daria, que eu deixaria de vida é dizer: se jogue para Deus. Busque de Deus de forma profunda, não com hipocrisia, não na flor da água, mas mergulhe. Busque a Deus de forma sobrenatural. Seja uma pessoa honesta, seja fiel, honre a tua família. Eu nunca faço negócios com um cara que trai a esposa, porque se ele trai a esposa, imagine o que ele não vai fazer comigo. Perfeito! Então, seja fiel à tua esposa, ame os teus filhos, seja um pai de verdade, não só de papel. E trabalhe, lute. Quando você é um pai de verdade, você reconhece teu pai de verdade. Exatamente. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Exatamente. Pamela. Maravilhoso. É. E trabalhar, sabe? Nós temos que trabalhar muito. Deus deixou o trabalho para nós como uma bênção. E a partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós fomos transformados, Deus sarou a nossa terra. E nós não precisamos sofrer com o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar com alegria, com ânimo, e nós vamos ser prósperos. E a prosperidade está disponível para todos nós. Basta querer, buscar, se dedicar, estudar e ir para cima. E aí vai acessar. Assim mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu estou honrada. Muito obrigada por trazer esse conhecimento, abrir a mente das pessoas, que isso é o que o Tempo de Qualidade Cast traz para você. Uma abertura de mentalidade, acesso a conteúdos sobrenaturais. Então, já está disponível para você. Acesse através dos nossos conteúdos, se conectando com o Alex. Ele é uma pessoa disponível, está lá na igreja sempre, quando eles não têm os compromissos fora. Ele e a Josi são totalmente disponíveis, né, para vocês poderem acessar. Então, aproveite e desfrutem de tudo aquilo que Deus está colocando para ti na terra. Mude, molde sua realidade através de Deus e do conhecimento. Amém? Amém. Muito obrigada, querido. Obrigado, Pamela. Pamela, se você me permitir, claro, eu gostaria só de deixar meu Instagram. Por favor, gente, porque claro. Eu agora sou uma pessoa da internet, eu sou uma pessoa... Ele tá demais. Ele tá demais. Fica à vontade, claro. Eu já tenho 1.000 e alguma coisa de seguidores. É muita gente me seguindo, mais de 1.000 pessoas. É muito. Né? Então eu comecei agora na internet, mas eu tenho deixado conteúdos relevantes lá. Perfeito. Bacanas, e é isso que eu quero continuar. Alex.dessars. Então, arroba, né? O Instagram, Alex.dessars, que é meu sobrenome. Você não conseguir, mas eu vou deixar marcado em tudo, tá? Eu vou marcar ele, a esposa dele, para vocês acessarem, porque realmente ele tá jogando muitos conteúdos importantíssimos lá referente a isso. Se ficou alguma dúvida, também entre em contato lá pelo direct, né? Legal. Obrigada, pessoal. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Obrigada, querido. Fechou?